Olha só, a temática hoje seria refazendo o destino, né? Dos elementos é basicamente esse. Veja que todos podemos dar um boa tarde, mas em parte. Mas lógico, a gente tá, às vezes com gás meio baixo, está cansado aqui e ali, fica como se não tivéssemos essa energia. Essa é uma reunião doutrinária, na realidade uma palestra pública, que precede o trabalho de cura, né? E não precede, na realidade ela faz parte do trabalho de cura. Porque nós entendemos que a cura não é mágica. Porque senão era fácil, botava um pajé ali na frente, seria uma discriminação do pajé, certo? Uma benzedura ou qualquer outra coisa, e aí pronto, ia ser aquela coisa que você chegou, recebeu o passe, tchau, acabou. O que nós entendemos é que nós somos responsáveis pelo que nos vem, tanto de bom como de ruim. Porque, de fato, se nós achássemos que o que nos vem de ruim é algo que é imposto de cima para baixo, estávamos falando do castigo, da punição. E se hoje, em 2017, nós entendemos que não tem sentido na escola um professor dar um beliscão no aluno, certo? Que um pai espancar um filho, bater num filho, isso está incorreto, ou seja, e que Deus correto é esse que nos coloca as coisas dessa forma. Isso para nós podermos sair de um patamar que é de ser aquele boi que é conduzido para o curral. Porque quando nos colocamos assim, por muitas vezes vamos ser conduzidos para ir para o pasto. Mas uma vez estaremos sendo conduzidos para ir ao matadouro. E ali tudo termina para aquela existência daquele bichinho. E quando eu digo isso, é porque essa posição, quando a gente olha assim, diz, mas, coitado, foi levado ali perde a vida. Não é coitado não. Essa é a posição mais cômoda, porque na hora que você é cobrado, que você diz, a culpa não é minha, foi dele que me levou para lá. Então a gente vive em busca de alguém para culpar. E essa é a base de nossas relações. Nós temos a relação com o nosso parceiro, quando as coisas estão cambaleando. Quem é que diz assim, poxa, onde foi que eu errei? Aonde é que eu estou errando? Onde é que eu não estou conseguindo fazer a minha parte? Aonde é? Não. Nós começamos apontando quem? O outro. Sempre é o que o outro não fez, que a gente queria que fizesse, ou que o outro fez que nos desagradou. Sempre é isso. Então, é dessa forma que nós temos a nossa estrutura, certo? Mental. É necessário que nós atentemos para isso para poder mudar, porque senão estaríamos vivendo ainda há 200 anos atrás, aonde era permissível você pegar um escravo e espancar até a morte, porque ele roubou lá alguma coisa. Então, isso que parece ser uma coisa tão simples, está no alicerce, na base do processo de cura. Porque na realidade, se estamos no centro espírita, entendendo então que a ideia que vigora é que este corpo é uma passagem, e o que realmente vive no sentido de integrar o conhecimento, o aprendizado a partir das experiências vivenciadas, é o espírito. Então, se é dentro desse conceito que nós estamos vivendo, então a gente precisa olhar também de outra forma. Por quê? Quando vamos olhar de outra forma, é aonde está a cura? E para responder onde está a cura, precisamos responder onde é que está a doença, né? Onde é que está a doença? Vamos externar que o corpo físico só reverbera aquilo que está contido como elemento de dissonância do espírito, para que ele encontre a sua harmonia e o seu equilíbrio. Para nós entendermos do que é que eu estou dizendo, vamos olhar a questão do DNA. O DNA vai ter alguns marcadores. Determinado tipo de DNA tem maior ou menor predisposição a tal doença. O que é que faz com que aquilo aconteça ou não? Não é o corpo físico. O espírito tem esse imperativo de fazer com que a possibilidade se torne certeza do acontecer ou do não acontecer. Então, quando falamos de processo de cura, estamos falando de um processo de reequilíbrio da alma, do espírito encarnado, nessa trajetória aqui. Então, às vezes eu vou ter lá a minha doença e vou morrer dela? Não, o corpo vai, mas você continua. Então
eu não devo estar aqui querendo procurar me curar. Pelo que eu saiba, é dado a todos nós buscar dar a esta estrutura orgânica um pouco mais de tempo de sobrevivência aqui, porque somos imortais enquanto espírito, então por que não aproveitar aqui essa experiência ao máximo? Já que as relações constituídas nessa estrutura de matéria, quando eu desencarno, elas também são fugazes. Por quê? Porque nessa encarnação eu sou filho de Dona Iracema, na outra pode ter sido pai, irmão, tio, ou não tido nenhuma relação com ela. Imagine, 170 milhões de habitantes? Planeta, né? Então vamos entender que tem uma relação de mais ou menos 6 a 7 para 1. Para cada um encarnado, uns 6 a 7 desencarnados. Olha que a gente para dedéu. Então a mistura é muito grande. O que a gente vai perceber é que a minha mãe é minha mãe, que essa relação de mãe é vista por mim enquanto me identifico com esse corpo. No momento que eu destituo a identidade desse corpo e me olho como espírito, ela é uma parceira de jornada. Então, aqui estando, por que não dar tempo à experiência nesse corpo? Ótimo, mas entender que é a experiência nesse corpo e não a minha vida. Porque aí nós começamos a fazer alguns alinhamentos básicos, onde o que é a cura é o estabelecimento de minha paz interior, de meu equilíbrio, para que eu possa estar olhando para essa experiência, podendo integrar a partir dela o máximo possível de aprendizado. Mas o que é que eu estou querendo falar? É que veja só, quando você está atordoado, tá? Digamos lá que, hipoteticamente, eu estou em casa, eu normalmente chego às 9h30 para 10 horas, mas hoje eu fui dispensado, não tinha palestra, não tinha nada aqui, cheguei em casa às 5 da tarde. Minha mulher normalmente chega às 5. E aí das 5h30, nada. 6 horas, nada. Eu ligo pro celular, nada. Toca e não atende. Daqui a pouco, nem toca mais. Veja só, a depender do meu nível de equilíbrio interno, tá? O que é que deve ter acontecido? Ela não ligou, o que aconteceu? Perdeu o celular, caiu em algum lugar. E a depender do meu desequilíbrio, ela está aprontando alguma. Principalmente quando eu sou habituado a aprontar. Ela está aprontando alguma. Que é o que as mulheres fazem numa correlação entre elas e nós homens, né? Partindo do pressuposto que elas partem, às vezes, de que nós estamos sempre, às vezes, podendo aprontar alguma. Aí, quando é o inverso, o homem já começa a ficar pensando mil coisas, né? E aí, tá nessa história. Aí, daqui a pouco, 6h30, 7, 7h30, 8 horas, ela entra em casa de cabelo molhado. Aonde é que você estava? Eu já estou ali fumegando com tudo. Na realidade, ou seja, chuviscou, caiu aquela chuva, o pneu tinha furado, foi trocar o pneu, caiu lá embaixo, e aí ela não viu, e na agonia de voltar, não dava para parar para tentar ligar de volta de novo. Foram vários problemas, não teve nada demais. Mas veja que quanto mais desequilibrado eu estou, mais eu dou espaço para pensar um monte de coisa. Então imagine, todos vocês vão desencarnar. Agora imagine, você acorda do outro lado, está em paz, tranquilo. Vai dizer o quê? O corpo ficou, eu estou aqui. Então significa que a vida continua. Se a vida continua, eu posso o quê? Fazer o meu caminho, como aquela frase que diz ali na porta, né? Não posso voltar atrás e fazer um novo destino, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Então veja que isso é tranquilo. Aí você vai olhar e dizer, eu estou aqui, estou vivo. Mas eu deixei minhas filhas de 11, 9 anos ainda aqui. Mas eu estou vivo, eu estou em paz, eu posso orar por elas. Não posso estar ali carregando mais a mochila, mas eu posso orar por ela. Eu posso direcionar boas energias para ela. Agora, se eu estou desequilibrado, eu chego do lado de lá e acontece o quê? Primeiro, cheguei, não encontrei aquela corte de anjos para me receber, né? Como é que eu fazia palestra? Não tem ninguém aqui, porque eu devia ser muito bem aceito. Eu começo a entrar nessa onda que me leva aqui a conexão com espíritos tão desequilibrados quanto eu. Então, na realidade, a ideia do processo de cura é a ideia da edificação da paz em você.
Porque quando você está em paz, você não dá ouvido para nada disso. Você tenta ter um olhar pleno e sereno, e quem está equilibrado na construção de um olhar pleno e sereno, jamais esquece de fazer uma coisa básica: dar ouvido a quem? Ao outro. Todo aquele que não para dar ouvido ao outro, não está em nenhum status de harmonia e equilíbrio pleno e sereno. Está cristalizado em uma única ideia. E a ideia é que a verdade é dele. É o mesmo equívoco dos espíritos que estão acompanhando vocês, que porventura possam estar tendo algum efeito sobre a sua saúde, seja mental ou seja de ordem física. Por quê? Porque eles estão congelados em uma ideia da época em que viveram determinada experiência e carregam isso com eles até hoje. Lhe veem igualzinho como você era. Alguns já veem que mudou o corpo, né? A carcaça está mais feinha, está assim, mas eles continuam vendo em você o mesmo espírito. Veja só, anos aí, se ele se tocasse, eu continuo vivo. Se eu continuo vivo, os meus parentes também, as pessoas que eu amo bem, ele ia fazer o quê? Reconstruir a vida dele. Mas veja que esse olhar faz a diferença. Então, é se construir a paz e aprender a dar ouvido. E principalmente, às vezes, dar ouvido àquilo que para nós é o mais amargo, o mais ácido, o mais azedo. Porque nós temos uma visão de amizade, que amigo é aquele que diz aquilo que eu quero ouvir na hora que eu preciso. Não. Amigo é aquele que diz o que eu preciso, independente da hora que eu quero ouvir. Essa é a relação. Por quê? Para que eu saia da zona de conforto. Senão eu fico continuamente na zona de conforto. Então, o que é esse refazendo o destino? É sair da zona de conforto. Mas espera aí, como é que é a zona de conforto? Se eu estou doente, vim aqui me curar? É sim, é zona de conforto. É zona de conforto porque o que é que há de mais doloroso para você enfrentar? Não é a sua doença. Primeiro que a doença não é sua, é do seu corpo. Você vai morrer enquanto corpo físico, vai despertar enquanto espírito e entender que isso aqui é uma passagem. Então a doença foi com o corpo que se foi. E você continua. Mas a questão não é a doença. Ao que é que essa experiência na vida física lhe convida. E que você, por não dar atenção a isso, deixou de fazer o dever de casa. Minha pequenininha tem 11 anos e saiu da 5ª série agora para a 6ª série, no início do ginásio, né? E aí, antes não fazia prova, que era um colégio construtivista, e agora está num outro colégio, porque daí em diante, normalmente os colégios passam a fazer as provas habitualmente. E ela estava na maior ansiedade, na maior angústia. Por quê? Porque ela não queria se ver ficando aquém. Ela tem um compromisso com ela, dos quais nós fazemos parte, como uma sombra dentro disso, porque ela também quer fazer bonito lá, tá na foto com a gente, né? E ela está o quê? Buscando dar respostas a isso. E aí é que a gente vai entender que não existe um velhinho com o cajado do outro lado, dizendo: meu filho, você errou nessa hora. Não. Porque as leis de Deus estão escritas aonde? No Espírito? Não. Conosco. É sob essas leis que nós nos olhamos. E aí começamos a identificar aonde eu escorreguei, aonde eu não fiz, aonde eu errei. Agora, se durante essa trajetória a única coisa que eu aprendi foi a apontar, esquecendo que quando eu aponto para um, tem mais 3 cotó, no meu caso, apontando para mim, e aí é por isso que eu me imputo sofrimentos desnecessários. Então, a ideia de refazer o destino é a ideia de você mudar a lente com a qual você enxerga a vida. Agora, como é que eu vou mudar uma lente se eu não a reconheço? Porque esse é que é o ponto principal. Como você modifica algo que você desconhece? Então é preciso você revisitar as suas experiências, para ver como é que você está lidando consigo e com o outro. E identificar qual é a lente que você está usando. Então, a exemplo, eu digo: olha, eu não discrimino as pessoas. E eu não sou homofóbico.
Mas aí as minhas piadas falam tudo de quê? Bicho. Quando eu vejo dois homens se abraçando, eu digo, eita, o negócio tá bravo. Quando sai a história do largadinho da Ivete, não da Claudinha ou Daniela, aí é um absurdo, as mulheres estão perdidas, não tem mais homem para elas. O que é que isso demonstra? É que eu posso dizer que a minha lente é outra, mas as minhas atitudes não estão descrevendo isso. Essa é a necessidade para que a gente possa perceber, então, que a nossa proposta nessa vida é aperfeiçoar essa lente que a gente está olhando, a vida e a nós mesmos. Então, o processo de cura se dá através da doença. A doença aparece, às vezes, para nos tirar dessa zona de conforto, para que a gente possa despertar. Então, é preciso olhar e como? Ah, eu tenho um câncer que está evoluindo e eu vou morrer desse câncer. Vai. Enquanto o corpo físico vai. Ou hoje, ou amanhã, ou depois vai, como eu também vou. A diferença é a temporalidade. Agora, a questão é, e o que é que eu aprendo com isso? E aí, refazendo o destino, eu lembro sempre de uma história de uma velhinha, que essa palestra não era aqui. Essa palestra era naquela salinha pequena, que é a antessala que vocês passam antes de entrar na sala do trabalho de cura. E aí, fazendo a palestra ali naquela salinha, eu estava com uma bermuda grande ainda, e aí tinha uma senhora sentada no canto, e eu sabia que ela tinha câncer de pulmão, porque eu trabalhava no trabalho de cura diretamente ali com as pessoas, e lógico, eu conhecia. E aí eu vi ela meio sorridente, eu fiz, oh, legal, um semblante muito bonito, tá bem, né? Ela fez, eu estou muito bem. Eu fiz, então quer dizer que a doença do pulmão está melhorando. Ela fez, não, continua me comendo, certo? Mas eu estou bem. E aí, lógico, né? A criatura aqui, muito embrutecida, pergunta, mas como? E aí ela me diz de maneira linda, eu estou aproveitando os dias que ainda tenho para desfazer maus entendidos. Então, procurando os meus familiares, parentes, pessoas que por ignorância eu magoei. E hoje eu entendo que a melhor proposta poderia ser diferente daquela, que eu não pude naquele momento fazer, mas agora eu posso. Então, veja, ela está falando de cura da alma, aonde o corpo vai seguir sua trajetória, mas cura da alma. Agora, entendam que por vezes essa mudança de atitude faz com que a expressão da doença mude. É assim que eu tenho pacientes que o diagnóstico era de menos de 6 meses, estão há 5 anos vivendo ainda na relação com os seus. Por quê? Porque transformaram os seus caminhos. Eu tenho pacientes que, o contrário, morreram. E que depois eu revi de novo. E aí, estando diferente. Eu tive uma paciente de diálise, uma jovenzinha de seus 18 anos, com a doença glomerular e que já fazia diálise pela barriga e que a barriga não prestou mais depois de 8 anos de diálise e ia passar a fazer diálise pelo braço, que é aquela do sangue que filtra, tentando um transplante com a mãe. Só que para fazer a fístula, que é uma pequena cirurgia, o cirurgião pediu que transfundisse. Quando transfundiu, ela se tornou sensibilizada ao sangue da mãe e não pôde mais transplantar. E nesse íntere, ela faz uma infecção e morre. Anos depois, eu estou na reunião mediúnica do Joana, e aí ela aparece. E aparece e me conta a história dela, né? Da vinda dela, da experiência que ela vivenciou e quanto fez ela se transformar. E ela, quando terminou a comunicação, o doutrinador conversou com ela, aí eu trago uma outra comunicação de uma pessoa chorando, se dizendo, né, se dizendo assim, sensibilizada, culpada. Quem era? Era um espírito que tinha uma conexão intensa com ela, numa outra encarnação, que estava ali grudado nela, naquela encarnação que ela passou. E ele chorando, certo? Começando a entender a trajetória que ele fez. E aí justamente a história foi essa. Olha, você não fez nada, porque Deus não permite a nenhum espírito o poder de fazer algo sobre o outro, que não esteja na necessidade de aprendizado daquela criatura. Você foi apenas ferramenta.
E ela que tinha trazido ele com o despertar que ela já tinha. E aí ele foi atendido, conversou-se e guiou. Ou seja, a questão é que ela chegou lá muito mais equilibrada. Estando equilibrada, teve o equilíbrio suficiente para, depois de algum tempo, poder socorrer, inclusive aquele que tinha sido amado dela de uma outra vida e que estava a sofrer, porque se achava agora culpado pelo desencarne dela. Então, essa é a ideia. O que é refazer o destino? É sair dessa ideia de destino, que é algo já construído, programado, arrumado, desde a hora que você botou o pé aqui, que não existe. Tudo isso são um mar de possibilidades, podendo acontecer ou não, mas está em suas mãos fazer a diferença. E aí então é esse refazer o destino, é sair desse olhar congelado para começar a compreender a vida então de uma outra forma. Aonde, quando você consegue compreender que esta vida nesse corpo é passageira e você é mais do que ele, você vai conseguir lidar melhor com as mazelas pelas quais estiver passando, seja o processo de tratar e de lidar com a doença, seja a questão do contexto familiar que você está vivendo, que às vezes é pior do que a doença pela qual você está passando. Aonde a sua pergunta deve ser essa: o que eu posso fazer para transformar esse ambiente? Porque veja, eu estou com uma paciente internada agora que ela tem câncer de mama, depois de tratar o câncer de mama, um câncer de intestino, e agora estava fazendo a quimioterapia, a imunidade caiu, perdeu a função renal, foi para a máquina de diálise. Mas é interessante como ela lidar com isso. Ao falar, ela diz: já era para eu ter morrido há 7 anos atrás, não morri do câncer de mama. 4 anos depois tive o câncer de intestino, estou tratando, não morri ainda, então não é dessa que eu ainda vou mais para frente. Lógico, agora está recuperando a função renal de novo e se reequilibrando. Se vai ainda mais adiante, quando? Não sei. Mas veja a forma como você lidar com a experiência do viver. É isso que é refazer o destino. Então, refazer o destino é eu me olhar aos 60 anos e dizer: eu agora vou montar uma empresa. E alguns vão dizer: 60 você está velho, né? Velho não presta para nada. E aí a gente esquece de uma criatura chamada Roberto Marinho, mais ou menos nessa idade, criou hoje o grande complexo que é a Rede Globo. Então a doença que precisa ser curada não é a doença do seu corpo, é a sua cabeça. Sua cabeça que precisa ser curada. Porque é sua cabeça que vai determinar a realidade que você vive. A realidade que você vive não está no mundo lá fora, está no mundo aqui dentro. É essa a proposta do trabalho de cura. O trabalho de cura que é feito lá dentro, vocês vão passar por uma visualização. Ou seja, é uma imaginação conduzida, né? No sentido de você se anelar com as suas energias interiores, auxiliados pela energia espiritual presente ali no salão, tanto de desencarnados como de encarnados. Em similitude, é o mesmo que acontece aqui na visualização terapêutica. Quando eu disse no início que não era pegar um pajé, uma benzedora ali, fazer, eu estava relacionando a isso. Porque a proposta espírita não é a proposta do milagre. É a proposta da autoconscientização. A proposta do espírito não é a proposta da mágica do espiritismo. É a proposta de assumir a sua própria realidade. E é esse o convite. Porque quando nós vamos olhar desse jeito, nós vemos como a vida se transforma. E aí então vamos ver muito dentro do tempo religioso, inclusive o espírita, aquele religioso que aqui dentro é um anjo. Se você pisar no pé dele, arrancar a boca da unha, ele vai dizer: ó, irmão, não sei, me engano. Mas na saída ali, que ele foi saindo, e o cara do condomínio aqui, saindo apressado, cortou ele de uma vez, eu não posso falar as palavras que ele pensou. Certo? E o contrário, quando vai chegando em casa, que aí, ô Dona Maria, ô Seu João, se for homem ou mulher, né? Você estava onde uma hora dessa? Como é que ele pensa?
Dê graças a Deus que eu estava no centro espírita, eu poderia estar em qualquer outro campo. Ou seja, aquela resposta de amorosidade, certo? Então, o que a gente precisa é justamente fazer essa pergunta. O que é que eu estou buscando? O que é que eu estou querendo? Para que essa cura seja a cura da alma. Por quê? Porque esse corpo vai embora. Agora, quem está consciente para com a cura da alma, está consciente para a responsabilidade para com este corpo. Então, eu sei que eu preciso de medicação, eu vou usar. Eu preciso de exercício físico, eu vou fazer. Eu preciso de um sono refazedor, eu vou buscar tê-lo. Ou seja, eu vou buscar ser responsável com este corpo que eu estou utilizando, para que dure e eu possa utilizar dessa experiência da melhor forma possível. E que às vezes a gente fica esperando o passe mágico. O caboclo que incorpore, passe a mão no seu corpo e leve todos os males. Para quê? Para você sair carregando depois lá fora? Porque às vezes acontece mesmo. Às vezes você vem com um problema de fato, e esse problema tinha um cunho de uma interferência espiritual muito significativa, e esses espíritos, ou esse espírito, cai na real. Estava aqui assistindo a palestra com vocês, sua cabeça continua a mesma coisa, achando que é uma coisa só, mas a do colega do lado, vibrando diferente. E ele foi contaminado por essa energia. E aí ele começa a dizer, puxa, é mesmo. Eu estou perdendo tempo aqui. E aí ele, vai ser atendido, auxiliado, e aí diminui bastante aquilo que está sobre você, porque parte daquilo é a influência dele. Contudo, você continua como está. Então, daqui a mais um tempo lá fora, o que não falta são outros parecidos para encangar em quem? De novo, porque você atrai a mesma coisa. Então, a ideia de refazer o destino é essa ideia do convite que Jesus nos faz. Quando nós vamos ler a oração que ele nos ensinou, ela tem um núcleo básico. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é fantástico. Ou seja, eu não reconstruo o meu caminho se eu não sou capaz de dar ao outro a possibilidade de reconstruir o dele. Mas o que é dar ao outro a capacidade de reconstruir o dele? Perdoar, para que ele siga. Porque na realidade, quando eu perdoo, eu não liberto o outro, eu liberto a mim. É a mim que eu estou me libertando. Porque o outro tem o tempo dele. Agora eu não estou me atrelando ao tempo dele. Estou respeitando o meu. Então, refazer o destino é aprender a respeitar a si mesmo. De não permitir que aquela energia desarmonizadora seja o elemento a tomar a sua vida. Que a gente faz isso. Acorda de manhã, fez o Pai Nosso, Ave Maria, ou mais o que queira, toma aquele café da manhã, aí tem aquela tônica das coisas em casa, mas aí você respira fundo e diz, aqui é o meu seio de aprendizado. É com os meus que eu tenho que ir construindo tudo aquilo que eu preciso. E aí tudo se apazigua, e você sai. Aí quando chega no meio do caminho, alguém lhe dá aquela fechada, você joga para o lado, estoura o pneu, vai ter que trocar, e aí você passa o dia todo espraguejando aquela criatura que fez aquilo. Ou seja, você permite a alguém que você nem conhece que desestruture e desequilibre o seu dia. Você permite com que um fato seja mais importante do que o significado que você poderia dar àquele dia de existência. Então, é esse elemento que vamos chamar de refazendo o destino. É o elemento que começa a fazer com que eu perceba que sou eu o responsável pela forma como estou conduzindo a minha vida. Mas aí a gente vai descrever às vezes o seguinte, mas Fernando, não é assim. É porque você não sabe no ninho em que eu me meti. A família da qual eu vim, a família que eu construí, ou o trabalho em que eu estou. E aí eu digo, ótimo, vamos fazer o seguinte, uma proposta aí. Como é que você resolveria o problema? Aí você sai dando solução para tudo. Fulano faria assim, fulano faria assado, fulano faria aquilo outro. Aí eu digo, ótimo. Você já viu alguém obrigar alguém a fazer alguma coisa? Aí eu já. Durante quanto tempo? E a pessoa está sendo ela mesma? Não. Então vamos ver o seguinte, vamos pensar por sinônimo.
o patrono desta casa é alguém que normalmente não baixa em ninguém, né? É Francisco de Assis. Ele encontra a família, que é o seio que o acolheu, deteriorada. O que é que ele faz? Destrói toda aquela estrutura ou serve de exemplo para toda aquela estrutura? Ele se torna exemplo. Ele começa a fazer aquilo que ele queria que o outro fizesse. Então a fórmula é essa. Nós nascemos onde nascemos porque ali é o que nós podemos alcançar de melhor. Porque nós somos tal qual, simile-me àqueles com quem estamos alinhados. Se você quer fazer alguma transformação, seja você o exemplo. Faça. Faça você aquilo que você queria que o outro fizesse. Por quê? Porque quando você faz isso, você ensina pela única forma que é capaz do outro aprender, pelo exemplo. E aí, não tem mais porque ninguém está encangado em você, porque você já aprendeu. Você já está aprendendo, você já está sabendo lidar com aquilo. Ah, então significa que o nego vai fazer, aprontar comigo, eu vou dizer que está tudo bem. Não, às vezes eu vou ficar danado da vida, certo? Mas em vez de passar o dia inteiro esbravejando por causa do pneu do carro que furou, eu vou esbravejar 1 hora, depois vou dizer, paciência, deixa pra lá, perdi tanto tempo. Até o momento que talvez eu não precise mais ficar 1 hora. Poxa, eu vou ter que trocar o pneu. Mas paciência, tem outras coisas para fazer durante o dia. Vai lá, troca e resolve. Então, é a gente aprender a relativizar as coisas para a gente não fazer de um copo d'água uma tempestade. Então, refazer o destino não é eliminar as coisas que estão acontecendo conosco, é dar a elas um sentido, um significado. E aí, nesse aspecto, vamos entender que é nós encontrarmos a iluminação interior. A iluminação interior é esse olhar que começa a me fazer perceber que a cura e a resposta está em mim. Que eu descubro ela cada vez que eu começo a perceber que eu não existo sozinho. Por quê? Porque várias outras coisas existem em conexão comigo. Minha profissão, minha família, meus vizinhos, os afetos e desafetos, e ainda mais quem? Ainda os desencarnados. Então, ou seja, essa conexão entre todos não está pronta. Eu posso mudar. Se meu coração vibra diferente, eu não vou atrair e agregar as mesmas reações. E aí então nós vamos entender que a proposta não é fazer de conta que nada disso não existe. Não ouço, falo, não. A proposta é a gente olhar para as decisões que nós já tomamos, descobrir então a lente que nos guia e sair desse lugar, que é o lugar do pedinte. A gente às vezes está muito para baixo e precisa mesmo. Entra, recebe a energia, mas o que é diferente do lugar do pedinte é que você entra aqui pedindo alguma coisa, mas dizendo para quê. Ou seja, eu quero ser curado. Para quê? Para ganhar na loteria e dar R$1 milhão para a Fundação La Harmonia. Esqueci. Não vai ganhar na loteria mesmo? Não vai rolar. Agora, para que você está querendo ser melhor? Se curar? Para ser melhor em quê? Então, é isso que nos leva a superar as grandes montanhas, que é justamente alguns valores dentro de nós que não são para ser arrancados, mas ser redirecionados. Como, por exemplo, a agressividade. Eu não preciso eliminar a agressividade. Basta utilizá-la como força motriz para me fazer buscar e executar, fazer acontecer as transformações que eu tanto necessito. E aí então vamos entender que não adianta ficar apenas olhando para os céus ou achando que está no pior dos lugares. Não. Existem várias situações difíceis dos outros e que você ainda pode passar. Várias situações que vão se deixar lhe questionando consigo mesmo ou se deixar perceber como se estivesse no fundo do poço. Mas na realidade, há uma salvação, que não é aquela salvação que vem do alto como um milagre. Não, a salvação que há é literalmente você entender que a luz que você busca está em você. Entre aqui pedindo forças para encontrar essa luz e ser você então o exemplo no meio em que você vive. E aí então, não é o exemplo que cobra, é o exemplo que estende a mão. Então é o exemplo que volta a ver o pau quebrando em casa e vai lá e diz o que é que eu posso fazer para ajudar, em vez de chegar lá e ser mais um a incitar. É essa mão que faz a diferença, que transforma você em alguém diferente dos outros. Então, é esse olhar que a gente coloca, que nos faz entender que não há como eliminar uma parte da outra,
mas sim entender que sempre há uma forma diferente de enxergar aquilo pelo que a gente está passando. Basta que a gente nos dê essa possibilidade. E aí então vamos começar a entender que isso ocorre em vários campos da vida, aonde sempre há uma outra possibilidade e às vezes a gente não se dá este aspecto de poder olhar e ver verdadeiramente o que é que a gente está enxergando, se é a sombra ou se é a luz. A maioria das vezes a gente se satisfaz com a grande sombra que projeta o que há em nós, e aí o coração perde espaço, sem deixar essa criança que sonha, que quer ver se realizar. Porque, como eu disse, aos 60, o homem criou um grande império. O que é que você pode fazer? Muita coisa. Basta que você se dê a você mesmo a possibilidade de sonhar. E aí, então, em vez de você tratar as suas partes como elementos a serem retirados, você entenda que você tem que conseguir uni-las a você. Então, a sua agressividade, a sua impulsividade, o contrário, a sua lerdeza, porque em determinado momento uma coisa é útil e a outra não. E dessa forma, em vez de querer retirar de você o que você acha que não presta, você une todas as suas forças. E assim, você entende que fazendo as pazes consigo mesmo é a hipótese de refazer o caminho, refazer o destino, porque todo caminho, todo destino começa em você.